Vitória atleticana, derrota corintiana 2-0, os gols no segundo tempo, 2 gols do Paulinho, que praticamente encaminham aí a classificação atleticana para a próxima fase da Copa do Brasil. Claro que o Corinthians pode reverter, mas o que me faz não acreditar nisso é a perspectiva. Se o Corinthians estivesse num momento interessante, tivesse perdido por um 2-0 para um time melhor que ele, de forma ocasional, enfim, por circunstâncias da partida, mas não é o caso, né? A gente teve uma atuação completamente estratégica do Corinthians, mas que não deu certo. O Corinthians talvez até o Luxemburgo tenha entendido a realidade do jogo, né, contra um Atlético Mineiro que se recuperou nos últimos jogos, que até vivia uma instabilidade com o Eduardo Cudê há um tempo, mas diante dos últimos resultados a coisa parece que acalmou, e era um Atlético em ascensão, até pela qualidade do elenco que possui, né, jogando fora de casa, num confronto de 180 minutos, quando você tenta, né, levar o resultado para decidir em casa. Você precisa fazer o quê? Sobreviver. E o Corinthians, diante das dificuldades, né, o momento turbulento, instabilidade, falta de confiança, desorganização tática, sem uma grande estrutura lá para que o treinador pudesse montar um time consciente em campo, o que acontece? Você vai e joga para sobreviver, para não morrer, para voltar vivo, para tentar resistir. É isso que o Corinthians tentou fazer no Mineirão e não conseguiu. O Corinthians recuou, jogou com 10 homens atrás da linha da bola, apenas com o Yuri Alberto lá na frente, e o Yuri ficou brigando com o Nathan Silva, né, recebendo chutões, porque era a maneira que o Corinthians tinha, né, totalmente recuado. Quando recuperava a bola, tentava ligar o ataque, mas de uma forma completamente rifada ou na sorte, né? E aí quando você tenta ligar esse ataque com o centroavante que recebe uma bola completamente sorteada, ele não consegue fazer o pivô, ele não recebe a bola no ponto futuro, ele não consegue atacar o espaço, não. Ele tem que brigar com o Nathan, que está vindo essa bola de frente, né? E ele tem muito mais vantagem. Isso quando ele não tinha parceria do Gemerson também ou de outro jogador. Muitas vezes o Yuri brigava não só com o Nathan, mas com outros defensores ali, sozinho, isolado. Roger Guedes, que nem uma barata tonta, né, tentando chegar ao ataque, mas numa posição até tática mais recuada, e todos os outros jogadores atrás da linha da bola. O Wesley, por exemplo, que foi uma insistência, né, uma aposta do Luxemburgo, jogou mais defensivamente do que ofensivamente, ficou tentando travar os avanços do Galo lá pelo lado esquerdo e poucas jogadas fez. Até teve uma lá que ele perdeu uma bola e o Fagner faz o cruzamento e o Mariano afasta no meio da área e a bola não chega no Yuri. De resto só, quando ele faz uma jogada que ele conclui para a defesa do Everson, o lance já estava invalidado por impedimento. O Roger Guedes também acaba chutando pelo lado esquerdo. Foi um momento assim que o Corinthians talvez tivesse chegado ali, mas tinha um impedimento na origem. E só. De resto, só deu o Atlético Mineiro. Porém, no primeiro tempo, muito volume, muita posse de bola, muita construção de jogo, mas sem muitas chances claras de gol. O Atlético errava naquele último passe, assim, né? Mas, olha, teve espaços, especialmente o Hulk, que era mais marcado individualmente pelo Murilo, e aí ele saía muito da área, o Murilo saía na caça dele até um momento, né? Depois ele tinha que voltar para a área porque o Hulk voltava para receber essa bola para construir. Ele e o Pavon fizeram várias jogadas pelo lado direito, e aí o Fábio Santos sofreu, né? Como não vai sofrer? Também foi uma escalação, uma escolha do Vanderlei Luxemburgo antes do jogo começar. A outra novidade, se é que a gente pode falar assim, foi o Paulinho, né? Jogando como meio-campista. O Paulinho jogou inclusive como primeiro volante, para que o Corinthians tivesse o Fausto Vera e o Maicon, com essa capacidade que eles têm de chegar um pouco à frente, né? Saindo um pouco, mas sair de que forma? Se o Corinthians jogou atrás o tempo inteiro. Então o Maicon foi uma figura nula e o Fausto Vera é um jogador que, enfim, nem ele conseguiu jogar, mas a gente sabe que o nível técnico dele é muito, muito melhor, inclusive, do que aconteceu no jogo. Aliás, o Fausto perdeu a bola do jogo para o Corinthians. Num dos raros momentos em que o Corinthians conseguiu marcar a pressão na saída de bola, que foi com o Yuri Alberto através do goleiro Everson, que se atrapalha, a bola vai para o Nathan Silva, ele consegue roubar do Nathan, faz a jogada, recua, a bola não chega no Roger e aí o Fausto Vera com o gol aberto cobra um tiro de meta, chuta, isola, cobra lá em cima, chuta forte demais, enfim, e perde uma grande oportunidade. Nem o Fausto Vera está conseguindo jogar bem nesse time. Essas foram as escolhas do Vanderlei Luxemburgo diante de um Atlético Mineiro que é superior realmente, mas o Corinthians nem se propôs a atacar o Atlético. Aliás, buscou um pouco o ataque depois de já estar tomando 2-0. Quando começa o segundo tempo, eu até percebo uma mudança na postura, talvez por uma conversa de vestiário no intervalo e tudo mais, para morder um pouco mais, competir, né? Teve uma chegada mais dura do Yuri Alberto no Hulk pelo lado esquerdo, depois o Fagner chegou ali também, o Hulk até fica puto com o Yuri, né? O Yuri vai lá, pede
pedir desculpa porque ele chega na bola, mas chega sentando a bota também, né? Numa forma do tipo assim, vamos te dar menos liberdade a partir de agora, vamos morder, vamos competir. Porque até aquele momento, o resultado não era ruim para o Corinthians. Se você empata em 0-0 com o Atlético para decidir em casa na Copa do Brasil, mesmo que recentemente, né, o Corinthians não tenha tido grande vantagem, mesmo jogando em casa, é estranho falar sobre isso, mas é o que está acontecendo. Tudo bem, o jogo daqui 2 semanas, né, daqui a pouco dá uma ajustada, ganha um jogo aqui, ali, ganha confiança, jogando diante da torcida, você faz 1-0, você classifica. Então o 0-0 até ali naquele momento, a estratégia até estava funcionando, mas era um risco. A gente sabia que era um risco. Você jogar contra o Atlético na sua casa, recuado, chamando o adversário para o seu campo, quando o jogador... quando o Atlético do outro lado tem um jogador acima da média e fora de série, que é o Hulk, a gente sabe o que pode acontecer, né? E aí entra em cena um jogador que faz uma temporada péssima, terrível, horrorosa, que é o lateral direito Fagner, né? No primeiro gol, o Pavon vem pelo lado direito, cruza a bola passa por todo mundo, aquele cruzamento perfeito. Meus amigos, então já vai deixando logo aí nos comentários o que você achou dessa tática extremamente defensiva que o nosso técnico Vanderlei Luxemburgo colocou contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil. Então, meus amigos, o professor Luxemburgo ele não está conseguindo encontrar solução para reverter essa crise aí dentro do time. Já estamos há quase um mês depois da demissão do Fernando Lázaro. 3 técnicos já se passaram pelo timão, que disputou 8 jogos e soma apenas 1 vitória, fiel. É uma vergonha. A equipe está praticamente eliminada aí da Copa do Brasil, vive uma situação dramática na Libertadores e ocupa um lugar aí na zona do rebaixamento do Brasileirão. Então, meus amigos, é perceptível que o Corinthians ele é um time que tá sem padrão de jogo e está abalado psicologicamente por conta justamente dessas mudanças de treino, principalmente aí que aconteceu com o Cuca, né, que ameaçaram e tal, a família dele, os jogadores ficaram bem abalados psicologicamente. E basicamente o culpado, né, de todo esse transtorno assim que está acontecendo dentro aí do nosso Coringão é a diretoria do Corinthians, do Ilho, Alessandro e etc, né? Eles são os responsáveis por fazer toda essa confusão que está acontecendo dentro do Corinthians. Então, coloca aí nos comentários qual a sua opinião sobre esse assunto, fiel torcedor. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, comenta, deixe seu comentário, curta o vídeo. Um forte abraço, até o próximo vídeo.